Brasil 247 está sendo alvo de uma campanha, Léo, de uma campanha difamatória, né, de uma campanha, na verdade, promovida por interesses bastante escusos, né? E eu vou dar um exemplo disso agora compartilhando uma matéria com você. E vou explicar exatamente o que aconteceu. Bom, professor de jornalismo do INSPER promove campanha suja contra o Brasil 247 nas redes sociais. O nome dele é Pedro Burgos, Léo. Ontem aconteceu o seguinte, um cidadão chamado Raid Tenório, né, que foi vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, ele fez um comentário totalmente inadequado e infeliz nas suas redes sociais, né? Ele praticamente debochou de uma jovem israelense que estava sendo sequestrada naquela ação do Hamas. Esse comentário dele provocou indignação e ele foi, inclusive, demitido da Câmara dos Deputados num cargo especial que ele exercia. Ele era assessor de um deputado do PCdoB. Bom, o que a extrema-direita começou a fazer? A extrema-direita começou a pesquisar a ficha do cara. Aí descobriram que ele publicou alguns artigos no Brasil 247. Né? O último artigo dele foi publicado em janeiro desse ano. Então tem praticamente um ano que ele publicou o último artigo dele. Aí a extrema-direita começou a dizer, olha, esse cara que não sei o quê, que festejou o Hamas, ele é colunista do Brasil 247. Bom, o Brasil 247 é um site amplo, plural, né, que recebe artigos de Deus e o mundo. Obviamente, se os artigos estiverem dentro dos parâmetros de redação, de compromisso, etc., de respeito, né, eles são publicados. Se eles ferirem esses compromissos, eles não são publicados. Bom, aí, este cara que se apresenta como professor de jornalismo, ele quer nos responsabilizar por um post que um cidadão fez nas redes sociais ontem, depois da guerra, como se ele fosse colunista do Brasil 247, e ele ainda propõe a desmonetização do Brasil 247, né, o cancelamento das campanhas publicitárias. E ele se apresenta como um professor, progressista, etc. e tal. Então existe um movimento, sim, Léo, para silenciar, através do garrote financeiro, pessoas como eu, como você, como Florestan, como a Ildegar, como a Tereza Cruvinel, como o Zé Reinaldo Carvalho, como o Luiz Costa Pinto, como o Mário Vitor Santos. Né? Esse rapaz é jovem. Né? Aqui no Brasil 247 a gente tem 500 anos de jornalismo acumulados, de pessoas que têm muita história de luta pela democracia, muita história de luta pelo jornalismo brasileiro. E ele e o Gregório, porque o Gregório também participou disso, participaram de uma campanha para silenciar essas vozes. Né? Então, por que eles estão fazendo isso? Essa é uma questão que tem que ser colocada. A gente pode pensar, não, é irrelevante, mas isso vai sendo alimentado e a gente tem que denunciar, Léo. E, aliás, eu já aviso, qualquer pessoa que queira silenciar os nossos jornalistas será exposta. O que está vendo esse cidadão há muito tempo, qualquer coisa que ele vê na rede, ele tenta associar o Brasil 247 a fake news, produção de fake news. Ele é um professor do INSPER e ele sempre tenta, de alguma maneira, fazer uma campanha para que o 247 seja desmonetizado e que não receba nenhum tipo de publicidade institucional. Todo veículo que recebe, veículo que tem relevância, que tem audiência, que é o caso do 247. Então, eu me manifestei no Twitter, porque eu vi essa notícia e eu já tinha visto, já tinha inclusive entrado em contato com ele numa campanha anterior que ele tentou fazer a partir de uma postagem do Gregório do Vivier, em que ele falava do meu documentário. E aí ele mentia. Tá? Ele fazia afirmação mentirosa. Aí eu tenho tudo isso documentado, eu mandei e-mail para ele, naquela ocasião, e disse para ele que ele mentia, e explicava por quê. Ele se retratou. Tá? Naquela ocasião, se retratou publicamente ali, e eu disse para ele, olha, o que você fosse acusar um veículo, com jornalistas tão sérios, comprometidos com a profissão, como é o caso do 247, você está provocando danos morais e materiais. Morais a todos nós e materiais ao 247. E pode ser materiais em relação a nós também. Eu falei, então se você tem alguma dúvida, tudo isso eu tenho documentado. Talvez eu escreva o artigo, devo escrever para publicar tudo isso. Falei para ele, então, como você nos ataca, eu te convido a participar de uma live no 247, ou se você quiser fazer em outro canal, você vai fazer em outro canal. Mas ao vivo, e que você vai colocar suas posições em relação ao documentário que eu estava fazendo. Você não tem, não nos ataca, você vai ter oportunidade de falar diretamente a mim, e eu vou dizer para o público, porque não é verdade. Aí ele disse que preferia não se expor. Ele gosta de expor a gente, que não gosta de levar isso publicamente. Eu falei, mas como? Ele tem uma palavra, o que ele faz na rede social é debate público, só que ele não oferece a oportunidade de contestação e até dele aprender. Eu acho que um site não pode ser responsabilizado por conta de um colaborador. Né? Acho que você cobrar isso é complicado. O que esse Tenório fez, ele fez na página dele na internet, não fez dentro do 247, porque a gente não subiria aquela informação que ele deu na página dele. É um problema que ele tem que resolver, provavelmente, com
aqueles que se sentiram ofendidos. E era uma postagem muito ofensiva e feia, horrorosa, enfim, que eu desqualifico totalmente. E eu acho que é ridículo você querer culpar um site porque já publicou textos de uma pessoa que fez o que esse Tenório fez com aquela imagem de uma mulher que estava sendo sequestrada pelo Hamas e estava com a calça manchada, e ele já veio com insinuações de nível muito baixo. Eu não gostei daquilo e acho que o professor do INSPER se aproveitou para fustigar o nosso site, e isso não é leal, não é justo, e acho que, assim, isso ofende os bons jornalistas que trabalham aqui no 247, né? Seria o caso até de perguntar para ele, bom, e como é que fica o Pimenta Neves, que assassinou a namorada que trabalhava no Estadão? Né? A culpa é do dono do Estadão? Né? O que ele faz fora do Estadão não é responsabilidade do dono do Estadão. Né? Então, assim, ele misturou canais, sabe? Eu estou exagerando aqui no exemplo, mas assim, isso ocorre com todo órgão de imprensa que tem colaboradores. E, de repente, um colaborador pode tomar um rumo errado, e o que a gente faz quando isso acontece é afastar a pessoa e falar, olha, nós não concordamos com o que você pensa, com o que você está publicando. Enfim, é o que todos fazem. Eu quero descobrir qual é o foco e qual é a história do curso, e vou ser muito claro aqui, do curso de jornalismo do INSPER. Né? Surgiu quando? Né? Qual foi a contribuição que já deu para o jornalismo brasileiro? Qual é a ementa desse curso de jornalismo do INSPER? Qual é o ecossistema no qual ele está inserido? Porque nós sabemos, você, Florestan, veio da USP, né? Eu da Universidade Federal de Pernambuco, o Atushi da Universidade de Brasília, né? O Joaquim, se eu não me engano, posso estar errado, mas da PUC de São Paulo, né? A Sara, não sei de qual das universidades do Ceará, né? Mas é o seguinte, todas elas com uma história. O INSPER, né, é um curso novo, recente, criado em torno de uma agenda econômica, uma agenda neoliberal, que é o que governa, né, a administração daquele centro universitário, que é o INSPER, produtor de conhecimento, sobretudo em outras áreas, mas não em jornalismo. Então, se a gente vai debater isso, que o debate seja amplo, inclusive nesses aspectos. Qual é o interesse que está por trás?